Olá, bom dia, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu me chamo Leia e eu fiquei responsável por falar sobre o capítulo 4 de Provérbios, né? Quando, quando eu soube que o Senhor me escolheu para poder falar sobre essa palavra, eu fiquei assim, com um monte de ponto de interrogações na minha cabeça, me perguntando assim, meu Deus, o que eu vou dizer, como eu vou ministrar essa palavra, se dentro desse grupo, dessa igreja, né, o nosso grupo é uma igreja, existem tantas mulheres que têm muito mais conhecimento do que eu. E aí eu lembrei, né, que o Senhor capacita, é o Senhor que capacita. Então, desde então eu tenho pedido ao Senhor que Ele possa me capacitar, que Ele possa falar com cada uma de vocês através do que eu vou dizer aqui, tá, amadas? E eu espero assim no fundo do meu coração, no fundo do meu mais íntimo, que cada uma possa receber essa palavra e ela possa ficar guardada no coração de vocês. Tem uma música que se chama Colisão, do Anderson Freire. Então, eu quero fazer dessa música a nossa oração inicial. Amém? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de vencer na fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de permanecer na fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Oh Jesus amado, que neste momento, Senhor, nós possamos fazer desta canção a nossa oração, Pai amado. Poder morrer para o mundo, viver para Ti, mais que conhecer, e sim viver a Tua palavra, viver o Teu ensinamento, o Seu testemunho. Viva, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nós, que neste momento cada palavra que seja ministrada do livro de Provérbios 4, Senhor, possa entrar no coração de cada irmã. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 4, ele diz assim: as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá.
Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie um só passo do caminho certo. Então, esse capítulo, do livro de Provérbios, capítulo 4, ele está dando uma orientação. Aqui é o pai dando conselhos para o filho, e mostrando que quando a gente anda no caminho dos maus, nós vamos colher os frutos. Se nós escolhemos fazer a coisa certa, nós colheremos frutos bons. Eu vou enfatizar, irmãs, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 23, que diz assim, O capítulo 1, nós vamos aprender a entender a correção. Muitas vezes Deus nos corrige e por nós acharmos que estamos certos, nós não damos ouvidos. E não somente a Deus, mas aos nossos pais, às vezes o nosso chefe no nosso trabalho, o nosso pastor, ao líder e tantos outros. Então, às vezes nós somos corrigidos e por nós acharmos que nós estamos certos, nós não aceitamos aquela correção. E a palavra do Senhor é clara, que nós devemos obedecer aos nossos subordinados. E isso é uma grande amostra da falta de sabedoria, pois é melhor ouvir do que falar. É melhor ouvir, É melhor ouvir o sábio do que tropeçar com os tolos. Então, assim, se nós colocarmos em prática tudo isso aqui que está no livro de Provérbios 4, nós só temos a ganhar, porque é o que o Senhor nos ensina. Aqui é o Senhor falando conosco também. Outra coisa, lá no capítulo 10, no versículo 10, Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Ou seja, é uma promessa. A partir do momento que eu obedeço, ao Senhor, não só a Ele, mas que eu obedeço, a minha vida vai ser uma vida abençoada. Não quer dizer que eu não vou ter mais problemas. Não, não é isso, mas é uma promessa aqui, Obedecer a palavra de Deus é uma bênção. E quando você lê uma palavra dessa, então fica tudo melhor. Então, assim, o 10 é uma promessa, Que ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, é o Senhor falando conosco. E é também aquele momento em que nós buscamos obedecer aos nossos pais.
Esse versículo me fez lembrar de uma história muito triste, de um rapaz que não foi obediente à mãe dele. Ele insistiu para fazer uma viagem, a mãe dele pediu até pelo amor de Deus que ele não fosse, E ele foi por rebeldia, né? E, infelizmente, a vida dele foi ceifada. Então é muito triste. Se naquele momento ele pudesse, se ele tivesse ouvido a mãe dele, obedecido a mãe dele, né? Isso não teria acontecido. Né? Talvez até se fosse em outro momento, não da maneira trágica que nem aconteceu com esse rapaz, isso acho que uns 4 anos atrás. Então, assim, é tão bonito que o Senhor fala conosco na sua palavra, é tão bonito os ensinamentos dele. Né? Outro ponto, assim, de muita importância, né, que o Senhor tocou no meu coração, é o versículo 11 e o versículo 12, que diz, né? No caminho da sabedoria te ensinei, por veredas de retidão te fiz andar. Gente, eu estou com as duas Bíblias aqui, uma numa linguagem mais atual e uma da outra linguagem. Quando diz assim, né, você está andando em uma rua, aqui é só um exemplo, você está andando em uma rua e está chovendo, esta rua está cheia de buracos enormes. O que você faz? Sim, tem um monte de buraco. O que a gente faz? Corre, espera a chuva passar, volta para trás, né? O que passa na sua cabeça, né? Agora imagina se essa rua não tiver nenhum buraco e tiver apenas chovendo. Não fica mais fácil passar por ela do que todos aqueles outros obstáculos de buracos e outras coisas? Então, é isso que Deus quer nos ensinar. Andando com Ele, pode estar um temporal, mas você vai saber que lá na frente você vai estar seguro, sem buracos para poder cair. Então, assim, o versículo 11, 12 fala dessa segurança, né? De quando se você está com Deus, nada vai atrapalhar o teu caminho. As atribulações, as adversidades, elas não te farão desistir do que você quer, né? Do que o Senhor quer para você, tá? E o outro versículo que eu quero falar aqui, que é assim, de extrema importância, que na versão de uma Bíblia diz assim, é o versículo 3: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa é a versão que está na Bíblia mais atual. Na outra Bíblia, que a maioria das pessoas tem, o versículo 3, ele fala daquela parte em que é para nós guardarmos o nosso coração. Eu fiquei assim pensando, guardar o coração, mas como, meu Senhor? Esse negócio de guardar o coração. Aí me veio aquela parte que a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Então, assim, Deus quer que tenhamos o mesmo modo de pensar de Jesus, né? Que nem está lá em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Mas como é que eu posso pensar da mesma maneira que Jesus? A resposta ela é bem simples, né? Bem simples assim do que parece. A prática que às vezes é complicado, mas nós conseguimos sim. Eu vou submeter a minha mente aos meus pensamentos, ao controle de Jesus. Ou seja, é aquele momento que diz, poxa, a minha carne quer fazer isso, mas e Jesus? Se fosse Jesus, ele faria como? Né? Submeter os nossos pensamentos ao pensamento de Jesus. E como é que eu sei quais são os pensamentos de Jesus? Lendo os evangelhos, principalmente o evangelho de João. Me apaixonei por ele. Né? E Jesus, meninas, ele quer ser o mestre dos nossos pensamentos. Por exemplo, se vem à nossa mente o pensamento de prejudicar alguém, né? Desde pegar uma coisa que não é nossa, ou até mesmo difamar algum familiar ou coisa do tipo, né? Oferecemos esse pensamento a Jesus. Ele já deixou claro que essas atitudes são erradas. Portanto, essas ideias não podem permanecer em nossa cabeça. Se você estiver disposto a entregar seus pensamentos a Jesus, começará a pensar como Ele. Então, eu entendo assim, é uma prática diária. Esse guardar o nosso coração
É guardar muitas vezes de nós mesmos, da nossa carnalidade, guardar dos nossos maus sentimentos, porque às vezes nós guardamos no nosso coração muitas coisas que não agradam ao Senhor. Então, é escolher. Por exemplo, eu precisei muito perdoar alguém. Então, eu falava assim, eu não sinto no meu coração de perdoar tal pessoa. Meu coração não fala para eu não perdoar. Só que aí, lendo a palavra do Senhor e acompanhando aqui também no MJ, eu descobri que o perdão é uma decisão. Então eu comecei a decidir perdoar aquela pessoa. E não é que eu perdoei, eu não tenho mais mágoa. Então, assim, eu não me deixei levar pelo meu coração. Então, no versículo 23, assim, de todo o capítulo 4, o que mais tocou em mim foi a questão do versículo 23, guarda o teu coração. Então, que nós venhamos guardar o nosso coração, né? Que nós venhamos guardar o nosso coração das mágoas, da falta de perdão, que nós venhamos guardar o nosso coração da inveja e de tantos outros sentimentos ruins, né? E que esse coração ele esteja quebrantado e preparado para poder guardar a palavra do Senhor, que está no livro lá de Salmos, eu não lembro qual o capítulo, nem o versículo, né? Se não for no livro de Salmos, por favor, me corrija. Mas assim, que quando fala assim, eu guardei a tua palavra no meu coração. Então, que o nosso coração a gente venha guardar, não deixar que coisas ruins entrem nele, e nós venhamos guardar toda a palavra do Senhor dentro dele, para que ninguém roube, tá, amadas? Então, assim, se vocês puderem depois ler novamente o capítulo 4 do livro de Provérbios, é um capítulo muito lindo. Não só ele, como todos os outros, que vocês possam meditar nessa palavra, porque também, quem também quiser falar, né, comentar alguma coisa que o Senhor tocou no coração de vocês, quem quiser falar também de um outro versículo, então assim, que essa palavra ela venha ficar guardada no mais íntimo de vocês e que o Senhor ele venha falar profundamente com cada uma de vocês, e eu só tenho a agradecer a cada uma, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer às administradoras, e fiquem todas na paz do Senhor. Amém?